qual é o valor de x. Desse x aqui, ó. É o item A, 10 raiz de 2. Ou é o item B, 5 raiz de 2. Ou é o item C, 2 raiz de 10. Ou é o item D, 5. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática, que quem fala é o jovem professor. No vídeo de hoje, estamos aqui para resolver essa questão de trigonometria, que é bem simples, porém pode deixar você bugado. Então, que tal você testar seus conhecimentos e já dizer no início do vídeo qual que tu acha que é a resposta correta? Pausa o vídeo, tenta responder essa questão antes mesmo de ver a resolução, porque a gente já vai para a resolução a partir de agora. E já vou avisando, o vídeo de hoje é super completo. Vou te ensinar a resolver essa questão de 3 maneiras diferentes, tá bom? Então me diga no final também qual foi a maneira que tu mais gostou. Então, querendo ou não, tu vai aprender alguma coisa nova hoje, eu tenho certeza. Vamos lá, ó. São 3 estratégias. Pode ser que uma seja mais rápida para você, pode ser que seja mais demorada. Vamos iniciar aqui usando as razões trigonométricas. As razões trigonométricas é aquelas razões que envolvem seno, cosseno e tangente. E eu sei que eu vou poder usar isso porque aqui eu tenho um ângulo notável, que é um ângulo de 45 graus. Tem até aquela tabelinha do seno de 45, cosseno de 45 e da tangente de 45, né? E também temos aqui um triângulo retângulo, porque se tem esse quadradinho aqui, já sei que é 90 graus, ok? Então vamos lá, ó. Perceba o seguinte, ó. Se a gente tem um ângulo e no triângulo retângulo, esse lado aqui que está oposto ao ângulo de 45 graus, ele é chamado de cateto oposto. E esse aqui, que é o maior lado do triângulo retângulo, ele é chamado de hipotenusa, não é isso? Então já sei qual é a razão trigonométrica que eu vou usar. Aqui eu vou usar nessa questão para responder é a do seno, porque o seno de 45 graus vai ser exatamente igual à razão entre o cateto oposto sobre a hipotenusa. Tenho certeza que teu professor te fez decorar isso daqui, né? Então olha só, cateto oposto é x, então troca aqui por x. Hipotenusa é quanto? É 10, então vou colocar aqui o 10. Agora falta para mim saber qual é o valor do x, o valor do seno de 45 graus. Aí tu tem que saber construir, nem que seja aquela tabelinha cantando, né? Que é a tabela trigonométrica dos ângulos notáveis. Vou fazer aqui rapidão, é só você lembrar da sequência. Seno, cosseno e a tangente. Aí os ângulos notáveis, que são quem? Os ângulos notáveis é 30 graus, 45 graus e 60 graus. Pronto, aí a gente separa aqui e faz a musiquinha, né? Dependendo do muro, o teu professor ele pode ter te ensinado por músicas diferentes. Vou fazer aquela natalina aqui, que é a clássica. Começa assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Olha aí, eu coloco tudo sobre 2. Coloca 2, 2, 2, 2, 2, 2. A tabela trigonométrica põe raiz no 3 e no 2. Então aqui é um 2, coloca raiz, raiz aqui e raiz aqui. E as duas primeiras linhas dos ângulos notáveis já está concluído, ó. Então o que eu preciso? Seno de 45 graus. Quanto vale o seno de 45 graus? Raiz de 2 sobre 2. Fechou. Então, eu já vou pegar esse aqui, já vou minimizar, nem vou finalizar para não perder tempo, né? Porque eu só vou precisar dessa. A aula de decorar a tabela dos ângulos notáveis é outra. Bora lá então, ó. Seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Então, tu coloca, ó, raiz de 2 sobre 2 vai ser igual a x sobre 10. Aí, feito isso, é só sucesso, é só multiplicar cruzado, ó. Vai ficar o quê, ó? 2 vai ficar assim, ó, 2 vezes x, que é 2x, igual a 10 vezes raiz de 2, é o próprio 10 raiz de 2. Para mim descobrir o valor do x, eu passo 2 dividindo, não se empolga. Tem 10 raiz de 2 aqui, ó, mas a gente ainda não descobriu o valor do x, isso é o dobro, né? Para mim saber o valor do x, eu vou aqui e faço x é igual a 10 raiz de 2 dividido por 2. Então, x é igual a 10 dividido por 2 é 5. Então, vai ficar 5 raiz de 2, gabarito, letra B de bola. Beleza? Então, acabamos de concluir aqui a resolução usando razões trigonométricas. A gente usou o seno de 45 graus. Aí fez toda a continha, só precisava saber quanto é que vale o seno de 45 graus. E a gente fez aqui a tabela para chegar neste valor. Ok,
Agora vamos resolver novamente essa questão, só que usando o Teorema de Pitágoras. Como assim, professor? É possível? É sim, porque esse triângulo aqui ele foi feito de uma maneira que nos permite calcular assim também, tá? Então ninguém vai usar nem seno nem cosseno. Olha só a ideia, ó. Como a gente tem aqui, ó, um triângulo retângulo e nele tem um ângulo de 90 graus e aqui é 45 graus, logo este ângulo aqui só pode ser também 45 graus. Se é 45 graus, o que significa? Significa que esse triângulo aqui, além de retângulo, ele também é um triângulo isósceles, ou seja, essa medida deste lado aqui, ó, que faz ângulo de 45 graus com uma base, tem que ter a mesma medida que este outro lado aqui que faz 45 graus com a base, chamando a hipotenusa de base, né? Então, automaticamente, isso aqui vale x. Qualquer coisa tu imagina completando aqui o quadrado, ó. Se a gente tem 90 graus, vou completar o quadrado aqui, ó. Olha aí, ó, perfeitinho esse quadrado, né? Show de bola. Pronto, agora ficou perfeito. Então, se esse ângulo aqui é 45 graus, esse aqui também é 45 graus, esse aqui também é 45 graus, automaticamente esse aqui vai valer x. Se esse vale x, esse aqui também vale x, ok? Então, temos aqui um triângulo retângulo isósceles. Agora, olha só. Uma vez que eu descobri que esse vale x e esse vale x, já posso usar o Teorema de Pitágoras. Porque o Teorema de Pitágoras me garante que se eu pegar a hipotenusa e elevar ela ao quadrado, ou seja, 10 ao quadrado, isso tem que ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, isso aqui vai ser x, que é esse cateto, ao quadrado, mais x ao quadrado. Logo, 10 ao quadrado é 100, igual a x ao quadrado mais x ao quadrado é 2x ao quadrado. Vou só inverter aqui essa igualdade para ficar mais bacana de se ver. Ou seja, vai ficar assim, ó. 2x ao quadrado igual a 100. Para mim fica mais fácil de ver, não sei para você, né? Agora eu vou passar o 2 dividindo. Então, vou ter x ao quadrado é igual a 100 dividido por 2. E 100 dividido por 2, isso aqui é 50. Então, x ao quadrado é igual a 50. Para mim descobrir qual é o valor do x, eu extraio a raiz, né? Então, x será igual a mais ou menos raiz quadrada de 50. Como a raiz negativa não vai servir para nada, né? Porque não vai existir medida de lado negativo, vou levar em consideração apenas a positiva. Então, nem precisa desse detalhe. Agora, raiz quadrada de 50, a gente vai fazer aqui a decomposição, né? Vamos simplificar o máximo possível. O 50 eu vou escrever como? Ó. 50, bora fatorar aqui. Dá por 2, que dá 25. Dá por 5, que dá 5. Dá por 5, que dá 1. Então, vai ficar x igual a dupla sai 1, então 5 sai. Raiz quadrada, quem ficou dentro? 2. Então, 5 raiz de 2, gabarito, letra B também, tá? Ok? Então, se tu ficou com dúvida nessa parte aqui, ó, que eu acredito que deve ter ficado, ficou mais ou menos assim, ó. 50 é a mesma coisa que 2 vezes 5 vezes 5. Vou pegar 2 vezes 5 é 10, 10 vezes 5, 50. Então, eu escrevi assim, ó, raiz quadrada de 2 vezes 5 vezes 5, e 5 vezes 5 é 25. Então, x é igual a raiz quadrada de 2 vezes 25. Raiz quadrada de 25 não é 5? Então, ficou x é igual a 5 raiz quadrada de 2, beleza? Então, acho que agora deu para entender direitinho. Então, chegamos na conclusão também usando teoremas de Pitágoras. Porém, vamos resolver isso aqui de uma maneira mais rápida ainda, que é analisando as alternativas e chegando na conclusão usando a ideia da diagonal de um quadrado. Como assim, professor? Olha, quando tu olha isso aqui, tu consegue já perceber que isso aqui é um quadrado que foi partido ao meio. Por quê? Por causa dos ângulos de 45 graus. Então, perceba. Se é um quadrado, a gente sabe que a diagonal de um quadrado, que no caso seria essa hipotenusa aqui, isso aqui seria a diagonal de um quadrado, é sempre o lado raiz quadrada de 2, beleza? Então, como a gente tem que o lado é x, então a diagonal de um quadrado vai ser x raiz quadrada de 2. Porém, perceba o seguinte, nas alternativas, a gente tem o seguinte, ó, pode ser somente 5? Não. Por que não? Porque se eu pegar 5 e multiplicar por raiz quadrada de 2, vai dar um número
que é menor do que 10. A diagonal vai ser um número menor do que 10. Porque raiz quadrada de 2 não é 2, é um número menor do que 2, né? Então, aqui, quando eu pego 5 e multiplico por um número menor que 2, vai dar um número menor do que 10 e tem que dar exatamente 10. Então, não pode ser 5. Então, pode ser a letra A, 10 raiz quadrada de 2? Também não, porque se eu pego 10 e multiplico por raiz quadrada de 2, se eu pego 10 raiz de 2 e multiplico por raiz quadrada de 2, vai dar o quê? Deixa eu apagar aqui para escrever como é que vai ficar, ó. Se eu pego 10 raiz quadrada de 2 e multiplico por raiz quadrada de 2, ó. Então, teria que a diagonal teria que ser igual a 10 raiz quadrada de 2, que é o lado, né, que é o x, vezes raiz quadrada de 2. Aqui, ó, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, a raiz se anula, né? Então, vai ficar diagonal igual a 10 vezes 2. E 10 vezes 2 é 20. Ou seja, não deu 10 e tinha que ter dado 10. Então, não pode ser, ó, o item A. É o item B e não poderia ser o item C, porque iria ficar o quê, ó? 2 vezes raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 2. Esse teria que ser o valor da diagonal. Aí, se eu faço aqui 2 vezes raiz quadrada de 10 vezes 2 é 20. Então, vai ficar 2 vezes raiz quadrada de 20. Raiz quadrada de 20 é um número menor do que 5, concorda? Raiz quadrada de 20 é um número menor que 5. Porque a raiz quadrada de 25 é 5. Então, a raiz quadrada de 20 tem que ser um número menor que 5. E 2 vezes um número menor que 5 não vai dar 10. Logo, só pode ser o item B, por eliminação, né? Tu iria chegar nessa conclusão facilmente, sem nem fazer muita conta. Só para comprovar aqui, ó, iria ficar o quê, ó? Iria ficar 5 raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Aonde isso aqui, ó, é o valor do x. Então, ó, fica assim, ó, diagonal é igual a 5 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 é o próprio 2. E 5 vezes 2, 10 certinho. Logo, diagonal bateu. Então, a resposta correta, pega aqui, é tua, tá? Galera, foi isso. Espero muito que você tenha entendido, tá? Se gostou, deixa aquele like aí no final do vídeo. Se você pensou de uma maneira diferente, comenta aí também, que eu gostaria muito de saber. E me diga qual é a melhor para tu, por favor. O teu comentário ajuda demais o canal aqui, tá? Se quer dar algum feedback produtivo, deixa aí também no final do vídeo. Um grande abraço e te espero aqui no próximo vídeo. Tchau! Obrigado por assistir. Se inscreve no canal para mais vídeos como esse e até a próxima.